No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho então sobre The Walking Dead e ainda a gente vai comentar um pouquinho sobre quem é o Negan e quem é a Lucille, sobre o passado desse cara e tal, e sobre uma receitinha aí que tem tudo a ver com a Lucille, os frangos à la Lucille. Então bora lá, que hoje a gente tem coisa pra fazer. Roda a vinheta! Então a gente vai usar o frango, né? Aqui tem uns pedacinhos de peito já desossado, farinha de rosca, a gente vai utilizar sal, farinha de trigo também para dar aquela empanadinha crocante, 2 ovos, um pouquinho de manteiga, o nosso queijito ralado aqui, parmesão, pimenta e salsinha fresca picadita, tá? Por quê? Porque isso vai ser importante aí para dar sabor nesse frango. Qual é a etapa do frango então agora que a gente vai fazer, tá? Bora começar. O que a gente vai fazer agora então? Para começar, a receita é temática, então, né? Frangos à la Lucille, porque são frangos à moda da Lucille, que é o taco do Negan. Tira aqui! Então, como é que funciona, tá? É praticamente um frango que a gente vai fazer ele bem fininho e vai fazer uma crosta depois nele e vai botar para fritar. A gente vai pegar então, vai colocar, aqui eu separei alguns peitos de frango, tá? Desossadinhos já. Vamos colocar ele bem no meio do plástico, vamos cobrir com um outro plástico aqui. De buenas na laguenas. A moral agora seria teoricamente a gente pegar, pode ser um taco, pode ser um rolo de massa, pode ser uma panela, pode ser um pau, qualquer coisa que tu for, higienizado, né? E a gente vai bater nesse frango aqui para fazer com que ele fique mais ou menos do mesmo tamanho, para depois a gente conseguir colocar ele na frigideira para a gente finalizar. Como a Lucille, né, que tá cheia de ponta, então não vou usar ela que tá cheia de arame aqui, porque vai ficar uma beleza meu frango, né? Então eu vou usar um outro pau que tem aqui, que vai simbolizar a nossa Lucille, que ela não quer se sujar hoje, vai ficar aqui a menina bonita. Então agora tu arruma o teu frango aqui, pensa nos problemas que tem em casa, pensa naquela desgraça daquela inimiga, daquele inimigo e começa a arrumar o frango aqui, ó, para ele ficar no grau. Então agora quando estiver pronto, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar como é que tá aqui e tem que fazer isso com todos os frangos. Aqui vai a farinha de rosca. O nosso queijinho ralado parmesão, não compra aqueles queijos prontos, né, já ralado, porque não é tão bom, já tá todo oxidado o pobrezinho. Faz fresquinho na hora que vocês vão ver que o gosto vai ficar muito melhor. Para finalizar, a gente bota um pouquinho então aqui de salsa picada, olha só. Se curte bastante salsa, bota mais, não curte, bota menos. E mistura essa farinha aqui para pegar bem e ficar todo mundo homogêneo. Não deixa muito grosso, porque senão, tu já sabe, né, vai comer mais folha que coisa. Então agora a gente passa farinha, ovo e a farinha de rosca, beleza? Vamos lá então. Então feitinho aqui os nossos dois pratinhos com frango aí, né? Todos eles empanadinhos já prontinhos, a gente vai pegar agora então e vai começar a fazer eles na frigideira. Bora ver como é que é? Bora lá! Então vamos passar agora pro nosso franguinho ali, a gente vai colocar 2 colheres de sopa então de margarina, Margarina não, pelo amor de Deus. 2 colheres de sopa de manteiga e 2 colheres de sopa de azeite de oliva também. Com a frigideira então dando o sinalzinho dela de já tá prontinho pro negócio, a gente então vai começar a colocar devagarzinho, de 2 ali, não pode lotar demais, sempre deixa um espacinho. Coloca então o franguito para ele começar a fritar, enquanto a gente conversa um pouquinho de The Walking Dead. Lucille. Quem é Lucille? Lucille é o taco do Negan, que ele usa lá, né, o tempo inteiro junto na série do The Walking Dead. É a arma principal dele. Mas, antes de ser, né, o taco dele lá, era o nome da mulher dele. Pois é, isso mesmo. O Negan, ele era então casado, né, com uma Lucille e ele trabalhava de professor de educação física. Até que chegou um belo dia, as coisas do casal, né, começaram a ficar difícil e tal, a vida deles, porque uma série de problemas começou a acontecer. O Negan perdeu o emprego de professor de educação física, ele acabou depois traindo a esposa dele nesse processo e ela descobriu a traição e inclusive nesse período ela descobriu que ela também tinha câncer. E também, né, com todos esses fatos acontecendo, chegou o momento que o apocalipse zumbi começou a acontecer.
Então eles estavam no meio dessa desgraceira toda. Imagina só, tá no meio da desgraça dessa. E aí eles tiveram que aprender a lidar com tudo isso. E aí o Negan, né, ele era uma pessoa bem diferente antes, porque ele começou a, né, era uma pessoa mais quieta e tal na dele, evitava confronto, tinha medo de tudo, era bem pacífico. Depois ele começou a mudar a cabeça dele. E aí foi no momento que ele teve que também aprender a administrar os medicamentos na mulher dele, que ela precisava e tal, e foi no meio desse apocalipse zumbi. E ele começou a fazer isso numa tentativa, então, de se redimir com ela pela traição e por tudo que aconteceu, sendo que ele traiu ela com a melhor amiga dela. Pois é, histórias de vidas factíveis acontecem. Aí, o que aconteceu? Ele começou a, depois, no meio do apocalipse zumbi, ele não matava walkers no início, né? Ele odiava isso, ele fugia a todo custo. Depois, então, com a morte da esposa dele, pela doença e tudo mais, é que ele começou a tentar, então, entrar nesse mundo de cabeça, antes dele assumir os Salvadores, né, e tal, virar o Negan que a gente conheceu na série, que era um cara vilão e tal. Chega um momento, então, que o Negan se vê obrigado a ter que buscar de novo os medicamentos para a esposa dele. E quando ele faz isso, ele chega lá e, em vez de ele pedir os medicamentos, então, ele acaba roubando os medicamentos do trailer, onde tinha, né, esses produtos. E aí a gangue que tinha lá junto acaba indo atrás dele, dá uma série de problemas, e o Negan acaba entregando a localização de onde ele estava com a esposa dele. E aí que o negócio começa a tomar corpo no problema da situação. Então nesse momento, né, que ele chega lá e ele vê que essas pessoas então acabaram indo atrás, né, ele acabou revelando a localização onde a esposa dele estava, ele vai para casa. Então ele chega em casa, a esposa dele não aguentava mais aquela situação infernal que eles viviam, e ela acabou então deixando uma mensagem para ele, ela se matou com um saco plástico na cabeça. E o Negan, ao chegar lá, se desespera que tudo aquilo aconteceu, né, e que bota a culpa naquele grupo de pessoas que lutou com ele e tudo mais. E aí então, ali acontece o plot da história, que o personagem se transforma e adquire aquelas características meio ácidas e únicas que o Negan mostra na série. Aí ele acaba indo atrás das pessoas, começa a matar todo mundo que atrapalhou a vida dele lá, e começa a construir aos pouquinhos o grupo dos Salvadores. E é aí que surge a Lucille Bastão. Então a gente empratou a nossa receita aí, a gente escolheu essa louça de um tom mais frio para combinar com a proposta de The Walking Dead. Tem outras receitas aqui no canal também que tu pode utilizar para fazer um jantar, um almoço temático, o espaguete do Negan, a limonada de Alexandria também, tá? Que são pratos que tem uma acidez, receitas que tem uma acidez maior, que nem a limonada tem o doce, mas tem o limão, tem o cítrico, né? O espaguete lá tem o molho de tomate, que também traz a acidez, então contrasta bem e quebra a gordura que pode ficar um pouquinho no paladar aqui do nosso frango, né, à la Lucille. Então eu coloquei aqui uma salsinha, um verdezinho para destacar, e vou finalizar agora um pouquinho com o queijo ralado. Pode colocar em cima para dar essa quebrada aqui no prato, ó. Ele deixa um pouquinho sujo. Se o frango tiver também aquecidinho recém, né, tirado da frigideira e tal, e sequinho da gordura, o queijinho ralado que tu ralou lá para fazer a receita já pode utilizar então para complementar o restinho que sobrou aí. Beleza? Então comenta aí no vídeo para mim e pro nosso Ovito e para nossa Lucille o que tu achou desse prato. Se tu já sabia que existia essa receita, se não sabia. Gostou da temática do Walking Dead? Prova, faz tua versão, posta na taverna, te inscreve aí no canal, marca a gente nas redes sociais também, que a gente vai ver o teu prato e vai colocar aqui e vai dar uma discutida, ver se ficou bom ou se não ficou, porque a gente é chato. Beleza? Te espero no próximo vídeo, aquele abraço e até lá.